Fire Rescue Cyrus. What is the address? Listen, we're gonna get help on the way, okay? How old is the person you're calling for? All right, listen, rescue's gonna be on the way, okay? Pouco depois de fazer esta arrepiante ligação, Alexandra explicou para as autoridades que o seu filho foi derrubado do sofá pelo cachorro da família e bateu a cabeça com muita força no chão. No entanto, os investigadores rapidamente perceberam que a verdadeira história era muito mais sinistra. Como vocês puderam ouvir, Alexandra está chorando e muitas vezes parece estar sem fôlego. Esses são sintomas comuns de um choque emocional e realmente parece ser algo genuíno. A mulher fez esta ligação de partir o coração no dia 9 de janeiro de 2010, de sua casa, localizada em Jacksonville, no estado norte-americano da Flórida, onde ela morava com seu filho de 3 meses, Dylan, e o seu namorado, E.J. Edmondson. All right, I'm gonna tell you how to get to mouth. Okay. With the baby's head slightly tilted back, completely cover the baby's mouth and nose with your mouth. With my mouth, okay. Yes, blow 2 puffs of air into your lungs. You want to pump the chest hard and fast 30 times. 30 times, okay. I want to hurt. 2, 3, 4. Seguindo as instruções da despachante do 911, Alexandra desesperadamente tenta a manobra de ressuscitação até os paramédicos chegarem. Dylan permaneceu inconsciente e foi internado às pressas no hospital em estado crítico. Os médicos trabalharam incansavelmente, fazendo tudo o que estava a seu alcance para salvar a vida do pequeno bebê. Mas infelizmente não foi o suficiente e após várias horas lutando pela vida, Dylan veio a óbito na manhã seguinte devido a um severo traumatismo cerebral que criou inúmeros coágulos de sangue em sua cabeça. Alexandra estava visivelmente devastada. A mídia divulgou que ela era uma mãe amorosa, disposta a fazer tudo para garantir que o seu filho tivesse uma vida segura e confortável. O drama da pobre mãe, que passou por uma terrível tragédia, rapidamente tomou de conta de todos os meios de comunicação. Familiares e amigos de Alexandra a descreveram como uma mulher divertida, atenciosa e que amava muito o seu filho. Porém, os investigadores perceberam um comportamento estranho nela. Parecia que Alexandra estava lutando contra seus próprios demônios internos. Apesar do abalo emocional compreensível, ela falava coisas desconexas. Em sua audiência preliminar sobre a morte de Dylan, comentou sobre como a sua infância tinha sido sofrida, que foi abandonada pelo pai e que sua mãe era extremamente severa e bipolar. Devido a isso, ela atentou contra a própria vida várias vezes. A sala de interrogatório parecia mais um divã de um psicólogo. Tudo levava a crer que ela estava, de alguma forma, tentando se justificar. Provavelmente sua criação deve ter tido um grande impacto em sua vida adulta. Infelizmente, o ciclo contínuo de abuso e negligência pode levar uma pessoa a sofrer de transtornos severos. Os policiais descobriram que quando ela tinha 16 anos de idade, encontrou sua mãe sem vida na sala de estar da casa devido a uma doença cardíaca. Isso me devastou, lembrou Alexandra mais tarde. Isso me quebrou. Nunca lidei direito com essa situação. 2 anos depois, ela conheceu E.J., que era tido por todos como um rapaz de temperamento complicado. O casal apaixonado decidiu dividir o mesmo teto. Alexandra tinha planos de terminar uma faculdade e conseguir um emprego, mas quando descobriu que estava grávida, teve que dar uma pausa em sua vida para se dedicar à gestação. Ela confessou que ficou muito feliz, mas estava assustada com o fato de ser mãe, principalmente porque a sua relação com E.J. era bastante tumultuada. Na verdade, os conflitos domésticos eram constantes e o casal tinha se separado diversas vezes. Inclusive, quando Dylan morreu, E.J. tinha saído de casa após uma briga violenta, onde ela o ameaçou de morte. Ele a denunciou por agressão e Alexandra foi processada por ameaça com arma branca. Quando os detetives descobriram este passado conturbado, perceberam que toda essa situação aconteceu na casa deles, na frente do filho. Na época,
O serviço social foi enviado e ela começou a ser monitorada por supostas indicações de maus tratos. Infelizmente, o relatório feito pelo assistente social nunca chegou a ser concluído. Um psicólogo forense comentou mais tarde sobre a situação mental de Alexandra, especulando que ela sofria de depressão pós-parto. Além disso, esse psicólogo declarou que ela acreditava que o filho era uma criança doente, pois não parava de chorar. Mesmo assim, nunca o levou ao médico. Segundo a análise psicológica, ela teria começado a acreditar que o motivo de sua infelicidade era motivada pelo seu bebê. Inclusive, chegou a dar vários remédios sem prescrição médica para a criança. Em seu histórico na internet, a polícia descobriu que Alexandra pesquisou sobre a síndrome do bebê sacudido logo após ligar para o 911, que geralmente ocorre quando um pai ou cuidador chacoalha intensamente uma criança por frustração ou raiva, muitas vezes porque a criança não para de chorar. Devido a isso, podem ocorrer danos cerebrais permanentes ou até a morte do bebê. Todos estavam realmente inclinados em acreditar que a história de Alexandra era falsa e que ela havia tirado a vida do pequeno Dylan, mas precisavam de provas. Essa teoria se fortaleceu ainda mais quando o relatório oficial do legista e posterior exame no corpo do bebê encontrou ferimentos que não eram consistentes com a queda acidental de um sofá, pois Dylan tinha fraturado o fêmur, além de várias outras lesões na cabeça. Os investigadores e membros do serviço social foram até o hospital para conversar com a mãe enlutada. Eles pediram para que ela contasse novamente a história do acidente. Os oficiais a confrontaram com as informações do médico legista e a pressionaram para falar a verdade. Esse é o ponto em que a história dá uma reviravolta que ninguém esperava. Mas, por favor, tenha em mente que os detalhes a seguir são realmente perturbadores e o depoimento de Alexandra muda diversas vezes. Segundo ela, Dylan estava doente há pelo menos 4 dias. Ele tinha febre e vômito constante e não parava de chorar. No entanto, no dia em que ele morreu, Dylan parecia estar bem. Ele dormiu durante toda a noite e tinha se alimentado normalmente. Como mudava sua história várias vezes, os policiais ainda estavam céticos de que ela estivesse falando a verdade. Alexandra disse que quando colocou o bebê no sofá para lhe dar comida, notou que ele estava sujo. Quando ela estava trocando sua fralda, Dylan começou a vomitar e ela virou rapidamente a criança para não se engasgar e, devido ao movimento brusco, bateu acidentalmente a sua cabeça na quina do sofá. A criança chorou um pouco, mas aparentemente não tinha acontecido nada, então ela o limpou e deu comida. Em seguida, foi para o terraço fumar um cigarro, mas foi interrompida novamente pelos gritos de Dylan. Quando entrou na sala, ficou em choque quando notou que ele não estava respirando e ligou para o 911. Ela afirmou novamente que o cachorro tinha puxado Dylan do sofá. Ele caiu no chão e, devido a isso, pode ter quebrado a perna. Mas não conseguiu ser clara no telefone, pois estava muito ofegante e não entendia por que Dylan estava sem respirar, afirmando que jamais machucou o filho e que todos os ferimentos relatados pelo médico legista foram feitos pelo cachorro. Todos sabemos que cuidar de um bebê pode ser uma atividade extremamente estressante. No entanto, devemos sempre nos certificar que as crianças pequenas estejam em um local seguro, principalmente quando não estamos presentes. Depois de ouvir a história da mulher, os detetives disseram que nada do que ela contou fazia o menor sentido, pois alguns dos ferimentos encontrados em Dylan não eram recentes. Alguns foram provocados dias antes. Quando perguntada como ela poderia explicar isso, a mulher simplesmente disse que bebês são muito frágeis e que ela pode ter descuidado 1 ou 2 vezes, voltando a afirmar que nunca feriu o filho propositalmente. Então, mudando novamente sua história, ela disse que pode ter batido a cabeça dele sem querer, pois Dylan se recusava a comer. Porém, os ferimentos na criança eram consistentes com traumatismo craniano e as lesões teriam acontecido alguns dias antes de sua morte, pelo menos 1 semana, e talvez este era o motivo dela parecer doente.
Os policiais decidiram que deveriam levá-la para a delegacia, onde o seu depoimento seria registrado oficialmente. Ela concordou, e na sala de interrogatório, Alexandra contou novamente a mesma história. Mesmo que tenha alterado alguns detalhes, o final sempre era o mesmo. O seu cachorro puxou Dylan do sofá. Porém, a verdade, ainda mais terrível, começou a surgir. A mulher deve ter percebido que ninguém estava acreditando nela e finalmente resolveu contar a verdade. Segundo Alexandra, naquela manhã, Dylan ainda se recusava a comer e não parava de chorar. Então, como estava muito nervosa, ela resolveu tomar um remédio anti-ansiedade. Em seguida, entrou no Facebook e começou a jogar um jogo chamado Fishville. Algumas fontes dizem que, na verdade, ela estava jogando o Farmville, mas o relatório oficial diz que o jogo era realmente Fishville. De toda forma, Alexandra ficaria mundialmente conhecida como a assassina do Farmville. Enquanto ela estava imersa no jogo, Dylan começou a chorar novamente. Mesmo assim, ela continuou jogando. Como a criança não parava de chorar e a estava atrapalhando em sua concentração no jogo, ela foi até lá e o sacudiu violentamente. Nesse movimento, bateu a cabeça da criança na mesa do computador. Alexandra até demonstrou como fez isso aos policiais usando uma boneca, e isso explicaria por que ela fez uma pesquisa sobre a síndrome do bebê sacudido. O tremor provocado pelos movimentos muitas vezes causa um grande dano no cérebro, variando nos graus de gravidade, incluindo a morte. Depois, Alexandra supostamente foi até o terraço fumar um cigarro, e foi nesse momento em que ela acredita que o cachorro puxou seu filho do sofá, mas admitiu que não tinha certeza, que ela pode ter se estressado novamente e sacudido Dylan mais uma vez. De toda forma, quando percebeu que o filho estava sem respirar e tendo uma convulsão violenta, ligou para o 911. Okay, listen, I'm gonna give you instructions. We're gonna get rescue on it. Frequentemente, a síndrome do bebê sacudido ocorre no calor do momento, quando uma mãe ou pai, desequilibrados emocionalmente, frustrados, enfurecidos ou o que quer que seja, tentam fazer uma criança parar de chorar sacudindo elas. Acontece que, pela terceira vez, após realizar o procedimento que foi orientado pela atendente do 911, inacreditavelmente, Alexandra voltou a sacudir Dylan violentamente. Isso pode sugerir que ela estava tentando prejudicar o filho deliberadamente, ou mesmo agindo por impulso para que ele voltasse a respirar. Ela alegou que não se lembrava de ter sacudido Dylan, mas de alguma forma sabia que tinha feito isso, dizendo aos detetives o seguinte: "Eu honestamente não consigo lembrar realmente o incidente em si. Eu tomei alguns calmantes. Acho que não tinha noção do que era o certo a fazer naquele momento. Lembro de estar segurando Dylan em meus braços, mas não lembro de tê-lo sacudido." No entanto, é conflitante que Alexandra tenha sido capaz de dar tantos detalhes sobre o ocorrido e se esquecer justamente do ponto principal da história. Talvez ela tenha usado o medicamento como uma desculpa, pois se ela realmente tomou um punhado de tranquilizantes, como disse, teria tido algum tipo de intoxicação. Em muitos casos, isso é usado pela defesa para absolver o réu da responsabilidade dos seus atos, mas ao invés de reduzir a total culpabilidade do crime, ela foi imediatamente presa e mantida sob custódia por abuso infantil. Todo mundo ficou absolutamente atordoado com a notícia da prisão de Alexandra. Em uma trágica reviravolta do destino, foi o choro de Dylan que desencadeou a ação violenta da mãe, simplesmente porque ela estava jogando um jogo. Dez meses depois de sua prisão, em 27 de outubro de 2010, a mulher foi levada para julgamento por homicídio em segundo grau, tendo sido condenada a 50 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Após a sentença, o juiz falou o seguinte: "Aquele que é o mais indefeso entre nós foi assassinado por sua própria mãe." E por quê? Porque ele estava chorando durante um jogo de Fishville ou Farmville, ou o que quer que estivesse acontecendo no Facebook naquele dia. A equipe de defesa tentou argumentar que Alexandra não cometeu o crime em sã consciência, alegando que a mesma sofria de depressão pós-parto, mas não adiantou.
Vale lembrar que a depressão pós-parto apresenta diversos sintomas, que podem incluir insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa e dificuldade de criar um vínculo com o bebê. Se não for tratada, a depressão pode durar vários meses, e o tratamento inclui terapia, antidepressivos ou tratamento de reposição hormonal. Uma curiosidade deste caso é que, como vimos, Alexandra era viciada em redes sociais e apenas um dia antes de assassinar o seu filho recém-nascido com as próprias mãos em sua casa em Jacksonville, ela fez um teste de personalidade na internet que lançou uma perspectiva sombria e talvez um sinal de alerta para o que estava por vir. O resultado do questionário ela fez questão de publicar em sua página no Facebook e a rotulava como uma pessoa bipolar. O texto compartilhado dizia o seguinte: "Muito bem, sua louca, você é demais para qualquer pessoa, incluindo você mesma." Bom, este foi o caso de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.